Olá, amados irmãos da Escola Bíblica Peniel. Estou gravando esse vídeo como um drop, um plus, para o entendimento acerca da lição que foi dada, o mundo judaico. Antes, a gente precisaria entender também um pouquinho sobre essa biblioteca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, entender a biblioteca de Deus, que é a Bíblia, faz todo sentido para a gente poder entender a primeira lição sobre o mundo judaico. A lição do mundo judaico, ela não é complexa. Na verdade, o pilar daquela lição, ela quer dizer que haviam três tipos de mundo que se uniram para que acontecesse a plenitude dos tempos. Então, basta você decorar que nos tempos de Cristo, você tinha o mundo grego, o mundo romano e o mundo judaico, né? Você tinha três culturas ali que conviviam ali na mesma região. Então você tinha o grego, inclusive a língua, né? A língua grega era dominante. Você tinha o mundo romano, que era o império militar que estava que dominava a Jerusalém e Israel. E você tem os judeus e o seu mundo judaico, com as leis, com a Torá, com seus usos e seus costumes. Então, para entender que Jesus veio nesse contexto, então você já sabe que haviam três mundos. Então você precisa entender que havia o mundo grego, o mundo romano e o mundo judaico. Então, a Bíblia, que é essa biblioteca de Deus, nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que Paulo quis dizer com isso? Que a palavra de Deus, ou a Bíblia, desde a criação do Gênesis, passando pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, eles apontam para o Messias, para Jesus Cristo. Mas eles também contam a história do povo de Deus. Eles contam a história da criação do homem, da queda do homem, do dilúvio, né, da restauração do homem, dos pactos e alianças que Deus fez com o homem, da separação de Abraão, né, Isaac, Jacó, e aí começa uma nova linhagem e vem até Jesus, passando pelos profetas, juízes, juízas, enfim, os heróis da fé, a destruição de Jerusalém, períodos babilônico, enfim, toda aquela história que você já ouviu em algum momento da sua vida, em algumas pregações, alguém já falou alguma coisa sobre destruição, reconstrução dos muros. Então tudo isso é uma cadeia de história. Você não precisa decorar tudo, você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então o que Paulo quis dizer aqui em Romanos? Aqui no Novo Testamento, Paulo está referenciando aos escritos do Antigo Testamento. Ele diz que esses escritos, né, eles foram feitos a fim de que pela paciência, né, e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Aqui Paulo fala especificamente da esperança na fé em Cristo Jesus. Então é importante que nós entendamos algumas questões que são básicas, e eu queria deixar para vocês aqui umas informações importantes, né? Então, por exemplo, conhecendo os escritores da palavra, ao longo de 1600 anos é que foi escrita a Bíblia. Ela não foi escrita em ordem cronológica, do jeito que você lê. Ela foi sendo escrita ao longo do tempo, livros e livros, e depois eles foram compilados, ou seja, eles foram agrupados, mas nem mesmo por ordem cronológica eles estão. Eles estão numa ordem lógica, mas não cronológica. Então, ao longo desses 1600 anos, aproximadamente do ano 1500 até o ano, do ano 1500 a.C., até o ano 95 depois de Cristo, que foi mais ou menos o último livro a ser escrito, a Revelação, no caso o Apocalipse,
já foi lá nos anos de 90, 95, quando João escreve o último livro, e ele é o último apóstolo vivo. Então, toda essa trajetória tem aproximadamente esses 1.600 anos. Então, Deus escolheu aqui vários tipos de pessoas, mais ou menos 40 pessoas que escreveram os livros da Bíblia, que são 66 livros, né? E aí tem uma especificação aqui de que alguns desses homens eles eram cultos, como Lucas, por exemplo, que era médico e tal, tinha uma educação formal, Paulo também, mas outros eram rústicos. Alguns foram sacerdotes, outros foram profetas, outros foram pescadores, outros foram pastores, juízes e até mesmo reis, como Davi, por exemplo, Salomão. Uns registraram fatos históricos, outros tiveram revelações da parte de Deus, epifanias, teofanias, visões, né? E deram conselhos na forma de doutrinas, por exemplo, Provérbios, Salmos, são livros de poesia e sabedoria, né? Então isso é importante você saber todo esse panorama, né? Porque isso faz parte do nosso cabedal aí de inteligência espiritual, né? Que, por exemplo, Provérbios é um livro de sabedoria, sabedoria humana também, sabedoria para a vida, né? Não só assuntos extremamente espirituais, mas também sabedoria para a vida, né? Então aqui, ó, a Bíblia é, na verdade, uma só obra inspirada por uma só mente que desenvolve um só tema, a história da salvação. É a única enciclopédia do mundo que conta ao homem a verdade acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Isso é importante você saber, né? Então, a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, com 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias, e os escritos antes do nascimento, que são os escritos antes do nascimento de Cristo, obviamente. E o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, né? Com 27 livros, a sua grande maioria são cartas, escritos depois do nascimento de Cristo, né? A palavra testamento expressa o compromisso que Deus fez com o seu povo, também pode ser substituída aí por aliança, né? O Deus fez uma aliança, né? E com a chegada do Messias e a aliança que Jesus estabeleceu com os crentes por meio do seu sangue, é a nova aliança, não mais significando apenas aliança com o povo judeu, mas assim a aliança de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que eu e você temos uma aliança com Cristo, porque nós estamos em Cristo, né? E pelo sangue de Cristo nós fomos regenerados e fomos capacitados para a vida eterna. Quem não está regenerado não está capacitado para a vida eterna. Quem não tem aliança com Cristo não pode ter a aliança para a vida eterna. Por isso é muito importante a confissão de fé, né? Por isso é muito importante a você confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que esta aliança com o sangue de Cristo seja estabelecida, né, no livro da vida, e o seu nome esteja gravado no livro da vida. E ao abrir este livro, o seu nome estando lá, você tem, né, a certeza absoluta da salvação, da vida eterna com Cristo, né, com um novo corpo, né, um corpo espiritual, um corpo glorificado como no Senhor, né, para viver ali novo céu e nova terra, né, um novo Gênesis, viver com Cristo Jesus, né? Então isso que é muito importante. Uma outra coisa interessante é que os livros do Antigo Testamento foram escritos em tábuas de barro e depois em rolos feitos de couro, os chamados pergaminhos, né? Em hebraico, né? Que era e ainda é o idioma usado pelos judeus. Então o Antigo Testamento quase 100% foi escrito em hebraico e uma porçãozinha microscópica foi escrito em aramaico, muito pouco. Mas a grande maioria dos escritos, quase todo o escrito do Antigo Testamento é em hebraico. E já no Novo Testamento, todo ele é em grego, tá?
Já no Novo Testamento foram usados os papiros, que é feito de junco, né? As folhas de papiro, né, que foram escritos no Novo Testamento. E o grego era o idioma oficial de todo o império. É por isso que você não precisa estudar o grego, mas você precisa entender que o grego, como língua oficial do Novo Testamento, ele precisa ser entendido porque muitas palavras no grego querem dizer muitas coisas diferentes. Então você tem que traduzir da melhor forma com que o autor, né, que recebeu de Deus aquela inspiração para escrever, ele escreveu em grego, mas uma palavra em grego pode significar várias coisas, né? Então, para que o sentido do texto fique exato com o que Deus quis, você precisa ter aquela ideia de que, olha, vamos olhar. Por isso que sempre alguém que estuda a Bíblia, ele fala assim, vamos olhar uma nota em grego, mais ou menos do que significa esta palavra. Por exemplo, pneuma, quer dizer espírito, né? Então, não há dúvida de que ali está se tratando do Espírito, né? O Espírito Santo, por exemplo. Então, o grego é importante que você saiba, pelo menos, que é escrito em grego e que é bom, de vez em quando, termos uma referência aí do grego para você saber qual o significado da palavra correta para a interpretação correta, ok? Então é isso, fica esse drop aqui, eu vou colocar outros drops para que nós possamos entender um pouco mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe.